Uma notícia chamou a atenção de todo mundo aí recentemente, que foi a saída do Reinaldo Azevedo do UOL, né? O Reinaldo Azevedo é um comentarista político muito significativo aqui no Brasil, mas é um comentarista político que participou de uma certa polêmica muito grande com relação ao PT. Veja bem, eu não estou nem criticando o Reinaldo Azevedo por ele criticar o Bolsonaro, tá? Ele tem o direito de criticar o Bolsonaro, evidentemente. O fato dele ser de direita, ou dele se dizer de direita, não quer dizer que ele não possa criticar o Bolsonaro. Está cheio de gente que é de direita que critica o Bolsonaro, isso é o direito dele. O que chama atenção no caso do Reinaldo Azevedo desde sempre é a mudança dele em relação ao PT. Ele era uma oposição enorme ao PT, ele considerava que o PT é um partido corrupto e que piorou a situação no Brasil e não sei o que lá. E alguma coisa aconteceu ali entre 2018 e 2020, alguma coisa ali logo no início do governo Bolsonaro, que de repente o Reinaldo Azevedo mudou completamente de novo. Eu não estou falando dele criticar o Bolsonaro, ele pode criticar o Bolsonaro, eu acho que é justo, né? Não gosta do Bolsonaro, beleza. Mas ele passou a elogiar o PT. Ele que brigava com o PT o tempo todo, ele passou a ter uma visão do PT extremamente positiva e foi uma coisa assim, uma mudança que realmente chamou a atenção de muita gente, né? E agora, ele saiu do UOL. O UOL era o veículo mais relevante que ele estava recentemente. Ele faz parte de uma série de jornais, ele estava na Band até outro dia, saiu da Band no final do ano passado, agora saiu do UOL também. Ele não disse, ele disse que ele pediu demissão, que ele quis sair, não sei o que lá, mas essas coisas, sabe como é que é, né? A pessoa fala isso até porque, para não ficar feio, né? Ser demitido é muito pior do que você pedir demissão. Então, é muito comum nesse caso, quando é uma pessoa conhecida como o Reinaldo Azevedo, uma pessoa que tem um nome no mercado, o patrão fala, não, você disse que pediu demissão e coisa tal, e pronto, a gente se ajeita aqui, mas na verdade a pessoa teria sido demitida. E aí vem a grande dúvida, por que ele saiu do UOL? Né? Aparentemente ele está bem enquadrado lá dentro do UOL, o pessoal do UOL gosta muito dele, né? Ainda mais agora com a nova visão dele de amor ao Lula, de elogios abertos ao Lula e coisa e tal. Ele está bem lá no UOL, né? O que aconteceu, né? E estão dizendo, quem está dizendo isso é o Ricardo Feltrin aqui. O Ricardo Feltrin fez um vídeo explicando aqui por que o Reinaldo Azevedo saiu do UOL, que segundo estão dizendo é por conta da proximidade dele com o Valfredo Vardi, que é o advogado do Master, né? E além disso, o Reinaldo Azevedo teria feito alguns comentários em que ele ficou mais ou menos do lado do Master, ou mais ou menos criticando o Banco Central, né? Ele lembra que teve aquele escândalo todo de influenciadores que estariam sendo pagos para isso. De novo, pode ser que, no caso do Reinaldo Azevedo, essa fosse a opinião dele. Assim, não é proibido você ter uma opinião, por mais idiota que seja a sua opinião, você pode ter opinião idiota, né? Aliás, o Reinaldo Azevedo, ultimamente, tem se esforçado bastante nessa área. Enfim, vamos entender esse caso aqui. Será que foi por isso mesmo? Qual que é a ligação dele com o Valfrido Vardi, né, que é o advogado lá do Vorcaro? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Mamarov, Mega Super Hiper Master Pica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Reinaldo Azevedo anunciou no programa dele, no último programa dele, que aqui, ó, estou encerrando minha jornada a meu pedido. Eu pedi para sair. Como eu disse para vocês, pode ser que ele tenha pedido para sair mesmo, ou pode ser que não, pode ser que tenham saído ele, e ele foi dado a ele essa possibilidade de ser mais elegante, de dizer que ele está saindo. Ele fica até o final do mês de janeiro, então ainda tem alguns programas no UOL em que vai estar o Reinaldo Azevedo, mas até o final de janeiro ele sai da UOL, né? Ele destacou a necessidade de reorganizar a vida pessoal, cuidar da saúde. Olha só, de novo, pode ser que seja isso, tá? Pode ser que realmente, né? Ele não é nenhuma criança, né? Já é um cara com mais idade. E em determinado ponto da sua vida, realmente, você precisa dar um jeito na saúde, precisa cuidar da vida e coisa e tal. Estou precisando descansar, reorganizar minha vida, cuidar melhor da minha saúde, tem um monte de coisa que eu preciso fazer, não sei o que lá. Então, pode ser, tudo isso aqui pode ser verdade, mas a verdade é que fica com um gostinho de que, não, você foi demitido, né? Isso é que você está dizendo porque, né? Para não ficar feio, né? Dizer que foi demitido, né? Porque, não, eu que estou saindo e coisa e tal, né? Enfim, o fato é que o Reinaldo Azevedo, essa não é a primeira polêmica com ele, né? E ele saindo aqui,
chamou atenção o Ricardo Feltrin, que é um comentarista de política, é um cara também do jornalismo, que está no jornalismo há muito tempo também, conhece o pessoal todo no jornalismo, gosto muito do canal dele, está aqui o vídeo dele aqui, e aqui acho que é o vídeo no Twitter, né, que só diz aqui que o portal não queria mais que ele falasse sobre o Banco Master, já que o tio Rei, que é o Reinaldo Azevedo, é sócio do Valfrido Vardi, um dos advogados do banco, né? Eu não sei quais sociedades que ele teria, tá? Eu sei que eles têm um programa juntos aqui, ó, um podcast que tá na Audible, tá na Amazon.com, aqui, ó, Reconversa é o nome do podcast, que é Reinaldo Azevedo e Valfrido Vardi. Os dois juntos, eles fazem aqui, eles chamam pessoas, é um podcast em que eles batem papo e coisa e tal, e às vezes chamam alguns convidados para conversar com eles, tem várias coisas aqui, tá vendo? São programas de cerca de 1h40, 1h35, e você pode ver aqui na Amazon, coisa e tal. Aqui não tem muita visão de quantas views tem nesse negócio, né? Se é realmente um programa de sucesso ou não, mas é um programa dos dois juntos. Então, assim, no mínimo, eles têm algum grau de amizade, algum grau de companheirismo, né? Porque você não faz sociedade, não faz um programa assim se não tiver algum grau de proximidade com a pessoa, né? E daí, o que diz aqui o Reinaldo Azevedo, que foi isso que aconteceu, né? Segundo ele, o UOL não queria que ele falasse mais do Banco Master, ele acabou decidindo que era melhor ele sair do UOL, né? Ele não continuar lá no UOL, porque se ele ficasse, ele ia querer falar. E aí o grande problema é que vocês lembram, né? Houve uma denúncia de que o Banco UOL, no caso o Vorcaro, estaria pagando uma rede de influenciadores para falar bem do Banco Master e criticar o Banco Central na questão da liquidação do Banco Master, né? Então, teve gente que recebeu e coisa e tal. A gente não sabe quem recebeu e quem não recebeu, né? É o que eu falo para vocês sempre. Tem que tomar cuidado para não acusar as pessoas de forma injusta. Por quê? Porque às vezes é a opinião da pessoa. A pessoa deu aqui, eu acho que o Banco Central está errado e o Banco Master está certo. Assim, eu acho uma opinião meio de merda, mas... né? Enfim, o que mais tem por aí, o que não falta por aí é gente com opinião de merda, né? Então pode ser que a opinião do Reinaldo Azevedo fosse uma opinião de merda, mas aí você soma essas três coisas, né? A opinião de merda dele, o fato de que ele é próximo ao Valfrido Vardi, que é advogado do Master, né? E o fato que ele expressou essas opiniões e que virou um escândalo esse negócio de influência, né? Então juntou essas três coisas, o UOL percebeu que pô, a credibilidade do UOL vai ficar manchada nessa parada, né? Todos os influenciadores que de alguma forma elogiaram o Master ou criticaram o Banco Central e coisa e tal, tiveram aí uma pauladinha na sua reputação, mesmo que não tenham feito errado. Ou seja, tipo assim, era a opinião deles mesmo, que ali não foi pago, né? E não foi nada, né? Inclusive, como eu já falei para vocês, porque não é crime esse tipo de coisa. Aliás, né, eu vou trazer de novo aqui o artigo da Thaís Oyama aqui, que a imprensa é o próspero ramo dos influenciadores de aluguel, porque na imprensa tradicional não tem isso, na imprensa tradicional nós temos um sistema de regras e... Não consigo ler isso sem rir, cara. Nós temos um sistema de regras com revisão e checagem, não sei o que lá. Pois é, mas o Reinaldo Azevedo é da imprensa tradicional. E pelo menos o que consta aqui é que tá estranha essa história aqui. Na verdade, é o que eu falo sempre para vocês, né? Nós influenciadores, na verdade, o Rony lá que botou a boca no trombone, né? Que falou a coisa, né? Nós aqui denunciamos a coisa, porque quantas pessoas por aí não receberam a oferta, botaram o dinheirinho no bolso, falaram a favor do Banco Master, contra o Banco Central, não sei o que lá, e ó, ficaram quietinhos. A imprensa tradicional tá cheia. O Reinaldo Azevedo é um exemplo disso. Então que porcaria é essa, né? Só porque a direita denunciou, os influenciadores de direita denunciaram o problema agora é só dos influenciadores de direita? Não. Os de esquerda receberam dinheiro, meu amigo, só que não falaram nada, não ficaram quietinhos lá no canto deles. A imprensa tradicional, a mesma coisa, né? Enfim, então essa é a situação. Segundo o Feltrin, é por conta disso que ele teria saído do UOL, né? E não deixa de ser um escândalo, porque né, realmente bota uma mancha na credibilidade do Reinaldo Azevedo, mas eu não diria que não bota uma mancha tão grande assim, porque a verdade é que o Reinaldo Azevedo já há algum tempo que ele perdeu o grosso do público dele, tá?
Não é que ele tenha perdido todo o público dele. Ainda tem gente que gosta do Reinaldo Azevedo, não tenha dúvida nenhuma. Não é à toa que ele ainda tinha um programa de relevância lá no UOL, né? Senão não teria nem isso, né? Mas a verdade é que o Reinaldo Azevedo já há muito tempo que ficou estranho essa mudança de tom dele. De novo, eu não estou me referindo ao fato dele ter criticado o Bolsonaro. Ele tem o direito de criticar o Bolsonaro, né? O Bolsonaro não é perfeito. Eu mesmo critico o Bolsonaro em algumas coisas. Sou um apoiador do Bolsonaro, pretendo votar nele quando ele estiver na célula novamente. Vou votar no Flávio Bolsonaro por indicação do Bolsonaro. Mas eu critico o Bolsonaro, falo que tem um monte de coisa errada. Então, o fato dele criticar o Bolsonaro não é o problema. O problema é a mudança dele com relação ao Lula. Como que ele mudou da água para o vinho, de criticar o Lula o tempo todo e coisa e tal. E aí ficou estranho, por quê? Porque seguiu mais ou menos a mesma mudança que teve o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin e o PSDB, eles criticavam muito o Lula, né? E em 2018, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, num primeiro momento, esse pessoal não se assustou tanto. Por quê? Porque eles achavam que o Bolsonaro era um fenômeno passageiro. Não, o Bolsonaro vai quebrar, não vai conseguir governar, vai ser um Collor 2.0, não vai conseguir funcionar e coisa e tal. E o PSDB vai continuar sendo a oposição. Quando o Bolsonaro continuou no poder e não mostrou nenhuma mudança, nenhuma perda de força com a pandemia e coisa e tal, com toda a tentativa do Dória, vocês lembram o quanto o Dória tentou derrubar Bolsonaro durante a pandemia, né, no governo lá? O pessoal do PSDB mudou de ideia, virou lulista. Viraram lulista. O Alckmin é o vice do Lula hoje. O PSDB virou lulista, né, vestiu a camisa. E nesse mesmo momento, o Reinaldo Azevedo mudou também. Mas a Paula Smith, né, que é uma jornalista, eu já fiz alguns bate-papos com ela em alguns programas. Ela tem uma tese sobre isso que eu acho muito interessante, né? Ela fala que o Reinaldo Azevedo e o Marco Antônio Villa, eles eram aqui, se você é um ouvinte, espectador ou leitor resiliente da grande imprensa, desde a chamada Nova Direita foi parida sem pai nem mãe lá por 2013, deve se divertir hoje com o Reinaldo Azevedo e Marco Antônio Villa. De fato, os dois mudaram de posição e juntinho com o PSDB, impressionante. Sim, divertir-se, porque, convenhamos, é engraçado testemunhar o que foram e o que são agora. Não faz diferença se você gostava deles antes ou gosta depois das mudanças radicais de posicionamento. O fato em si dessa mudança é tão escandaloso e sem justificativa que a perda de credibilidade de ambos só não é maior do que o ridículo de que se cobriram. Não importam mais as opiniões que tenham sobre o que quer que seja, tanto as do passado quanto as do presente, né? E por que mudou? Como é que alguém pode mudar tanto assim da noite para o dia, né? A jornalista Paula Smith levantou uma hipótese verossímil, enxergando na chamada Vaza Jato, né, uma operação de chantagem contra autoridades, políticos, jornalistas e por aí vai. Então a ideia, essa mudança do Reinaldo Azevedo foi de fato ali por volta de 2019, 2020, que foi na época da Vaza Jato, né? Quando o hacker lá de Sorocaba vazou as informações do Moro e do Deltan Dallagnol, que não tinha nada demais ali, né? Muito, muito pior foi a vaza-toga agora das mensagens do Alexandre de Moraes, mas, enfim, fizeram um escarcéu com esse negócio, que temos que anular a Lava Jato e não sei o que lá, um absurdo isso. Mas, enfim, quando teve essa vaza-toga, desculpa, quando teve a vaza-jato, havia suspeita de que a maior parte das mensagens ficou guardada, não foi revelada, e que haveriam informações que ligariam essas pessoas, o Reinaldo Azevedo, o Marco Antônio Villa e outras pessoas, comprometeriam essas pessoas, né? Sabe-se lá que tipo de mensagem que seria essa, né? Mas que a visão dela é que isso teria sido usado para chantagear o Reinaldo Azevedo e o Marco Antônio Villa, né? E a gente não sabe, né, se isso é verdade ou não é verdade, se é uma coisa sem sentido. Assim, faz sentido esse tipo de coisa? Faz sentido. Você ter uma chantagem desse tipo é possível, né? E a pessoa mudar assim dessa forma é possível. Eu só acho que é mais provável a hipótese, como eu coloquei, de ser justamente porque o Reinaldo Azevedo é PSDBista. Ele é ligado ao pessoal do PSDB. E quando o pessoal do PSDB se realinhou depois do Bolsonaro, ele realinhou junto. Né, inclusive passando a gostar do PT e coisa e tal, esse tipo de coisa, né? Então, eu não sei o que houve com o Reinaldo Azevedo, mas houve essa mudança que realmente chamou muita atenção de todo mundo, né? E aí que eu falo para vocês, esse negócio da imprensa e o próspero ramo dos... Eu, assim, não estou dizendo que não tem influenciador que se venda por aí, não, tá cheio de influenciador que se vende por aí.
O problema é que a imprensa é igualzinha, meu amigo, e a vantagem dos influenciadores é exatamente o fato de serem muitos. A imprensa são poucos jornais, é o Globo, a Folha de São Paulo, né, a Rede Globo, né, o Estadão, tem aí uma meia dúzia que é relevante, o resto é tudo pequeno, né? Então, ou seja, a chance de você esconder uma brincadeira dessa, uma compra dessa, é muito maior. Que porcaria de sistema de regras e revisão do caramba. No final das contas, se tiver vendido, meu amigo, se vendeu a opinião, vende as regras, vende a revisão e vende a checagem junto. Não muda nada, né? Nos influenciadores, pelo menos como eles são muitos, a chance de alguém não aceitar é maior, né? Ainda tem uma outra coisa que a Paulo Smith traz aqui, que é justamente com relação à vaza toga. Que tipo de pressão que não fizeram com o jornalista Glenn Greenwald, né? E vocês lembram, porque o Glenn Greenwald ele começou a vazar a vaza toga, né, as mensagens do Alexandre de Moraes, e de repente parou. E todo mundo ficou nessa, por quê, né? E vocês lembram que depois teve um vazamento de uma imagem íntima dele, né, com supostamente um amante dele aqui, em algum lugar aqui do Brasil, né, e uma coisa bem escandalosa, na verdade, assim. E eu fico me perguntando até que ponto não foi esse tipo de chantagem que fez a coisa parar no final das contas, né? O ponto importante dessa história é que, como a própria Paulo Smith fala aqui, é esse tipo de coisa que pode ter acontecido com o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo só foi mais cuidadoso e aceitou a chantagem e passou a defender o Lula e não sei o que lá, e não, o Marco Antônio Villa também passou a defender o Lula, não sei o que lá, e aí a chantagem que eu fazia com eles nunca foi revelada, né? Isso é verdade? É mentira? Eu não sei. Né? Eu ainda acho mais provável ser simplesmente alinhamento com o PSDB automático. Não deixa de ser escandaloso também, porque não deveria ser assim. Se você tem uma posição política, você não pode mudar a sua posição política meramente por alinhamento partidário, por alinhamento do seu líder, né? É sinal que você não tem posição política. Você tem um cargo dentro de uma hierarquia, né? Enfim, muito interessante isso daqui. O Reinaldo Azevedo não vai fazer diferença, não muda nada, ele já era irrelevante já. A quantidade de gente que assiste ele hoje em dia é irrelevante perto do que já foi na época que ele realmente criticava o PT. Então, bom, eu desejo que ele tenha boa sorte aí nos próximos empreendimentos dele. Quem sabe não melhora, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.